Graça e paz, meu querido amigo, meu querido irmão. Passando aqui para nós orarmos junto mais um momento, né, nessa madrugada, nesse começo de dia, e glorificarmos o nome do nosso Deus. Ele tem sido tão bom, tão generoso, tão facilitador muitas vezes nos nossos processos e tem sempre nos levado de encontro a Ele. Isso é muito gostoso, né? Tenho conversado com alguns irmãos que têm participado da oração da madrugada e tem sido momentos assim realmente de refrigério, momento de entrega, momento onde Deus tem tocado corações e falado com pessoas. E hoje eu quero participar com vocês uma passagem que eu acho muito interessante. Ela está ali em Efésios, no capítulo 6, no versículo 18. Ele é uma sequência daquela passagem que vai falar sobre a armadura do crente, sobre as vestes espirituais, sobre a oração, e vai tratar tudo isso. Mas eu acho muito interessante a forma que o apóstolo ele finaliza fazendo um desfecho no versículo 18 de uma maneira muito bacana. Ele diz o seguinte: faça tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E eu estava fazendo uma pequena reflexão em cima dessa situação e também do texto da carta aos Efésios, mais alguns que falam sobre oração. E aí normalmente a pergunta que nós temos é assim, por que é que nós devemos orar, né? Por que, que você tem que acordar na madrugada e acompanhar um pastor orando, ou talvez acompanhar irmãos orando, ter uma vida onde a oração não seja um acessório, mas seja uma regra de vida, seja uma prática de vida? Por que é que nós devemos fazer isso? Então eu quero citar rapidamente, baseado em Efésios, 3 motivos muito importantes porque é que você tem que ter uma vida de oração. A primeira delas é porque isso mostra que você é dependente de Deus. Quando nós oramos constantemente, quando nós pedimos ajuda a Deus, nós estamos mostrando que nós somos dependentes de Deus. E assim, muitas pessoas elas acreditam que a independência é o caminho certo para a alegria do homem, ou para a alegria de uma pessoa, mas não é. Nós temos alegria ou nós somos felizes na nossa vida quando nós temos segurança e nós não conseguimos proporcionar segurança para nós mesmos. É por isso que Deus fala, façam tudo isso orando e pedindo ajuda. Nós precisamos pedir a ajuda de Deus em todos os momentos da nossa vida. A segunda situação é que isso, de uma certa forma, ela vai liberar o poder de Deus sobre nossa vida. Quando eu falo liberar o poder de Deus, eu estou falando de uma ação sobrenatural, mas também falo da ação natural de nós olharmos para Deus e dizer assim, Deus, nós sabemos que quem está no controle da minha vida é você. É você, Deus. Você tem controle, você tem poder sobre a minha vida. Não que Ele não possa fazer isso sem a nossa autorização. Ele pode sim, mas quando nós olhamos para Deus, nos colocamos dependentes dele e acreditamos que o poder dele está sobre a nossa vida, nós vamos ver cumprir-se aquilo que diz lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, aonde tanto eu quanto você vamos aproveitar de todas as bênçãos do sustento de Deus. Sabe aquela palavra que Paulo libera para a igreja de Filipenses, que fala, meu Deus suprirá todas as suas necessidades? Esse é o poder de Deus em cima de uma ação concreta da qual Ele move os nossos corações, nós vamos de encontro a Ele. Então é muito importante, eu quero que você observe isso, mas não é só isso. Além da questão de nós mostrarmos dependência de Deus, nós temos sobre nossa vida liberado o poder de Deus, nós também temos algo que é muito importante. Quando nós oramos, principalmente quando nós oramos em grupo aqui, igual nós estamos agora, eu sei que tem por volta de umas 40 ou 50 pessoas que todos os dias regradamente oram juntamente conosco na oração da madrugada. Você ora um pelo outro, ou ora pelo seu querido amigo, seu querido irmão, pelos pedidos que a gente coloca e que tem acompanhado essa nossa prática, você está ajudando a aliviar a carga alheia. E de um outro lado, essa oração ela também alivia a nossa carga. Ela nos faz entender que alguém está conosco naquele momento, está orando junto com a gente. Então isso é muito importante. Então pense com muito carinho. A oração tem um papel muito importante na nossa vida. Isso porque ela libera o poder de Deus sobre nossa vida. Isso porque ela mostra que nós somos dependentes de Deus. E isso porque ela alivia a nossa bagagem, a nossa carga. O próprio Jesus é aquele que carrega o nosso fardo e troca o nosso fardo por um fardo leve. E que seja assim na sua vida. Hoje nós temos alguns pedidos de oração que eu quero compartilhar contigo, que eu tenho plena convicção que tem aliviado a carga de muitas pessoas, tratado a vida de muitas pessoas. Quero que vocês orem pelo seu José,
Seu José, ele é cunhado da irmã Lourdes. E ele está carente das nossas orações. Ele testou positivo, ele já teve dengue agora há um tempo atrás, e agora ele testou positivo. Vamos orar para que Deus toque, para que cure. A gente tem visto tanta gente sendo curada de Covid, sendo curada de outras doenças. Que Deus venha curar o seu José. Quero pedir também que você esteja orando pelo Daniel. Daniel é o nosso irmão, esposo da irmã Marli. Vamos orar pela saúde dele, que Deus venha tocar sobre a saúde dele, venha trabalhar a questão da pressão arterial dele, fortalecer a vida dele. Eu tenho falado com vocês da Neuzinha. Neuzinha é uma das minhas primas que teve aquela situação de ter pego Covid, que passou por maus momentos. Ela já está melhor. Tive hoje um recado da minha tia pelo WhatsApp. Ela já tem melhorado, graças a Deus. Mas ainda é carente das nossas orações. Nós vamos estar orando pela vida da Neuzinha. Quero que vocês orem um pedido de oração novo de uma pessoa que a gente já conhece há muito tempo e é muito querida nossa, que é a Cristiane Cabral. Eu vou falar o nome dela inteiro, porque na hora que ela estiver assistindo, ela vai saber que nós estamos orando por ela, e isso é muito bom. A Cris é uma amiga nossa de longos anos, muito querida, conhecemos ela desde criança, e ela não está muito bem da saúde. Hoje eu estive conversando com ela, e eu quero que vocês estejam orando pela vida dela, para que Deus restaure a vida dela, restaure a saúde dela. Nós temos também o Francisco, né, que é o primo da irmã Lourdes. Nós já temos orado durante a semana. Hoje eu tive uma boa notícia dele. Graças a Deus ele está melhorando. Ele ainda está com aquele acesso para respiração, mas ele já está bem melhor, graças a Deus. Tem melhorado, Deus tem tocado e tem restaurado a saúde dele. Ontem eu me esqueci, mas tinha um pedido de oração de uma pessoa muito querida, que a gente já ora há um bom tempo por ela. É uma moça, o nome dela é Vivian. Ela é uma irmã em Cristo Jesus, e ela teve uma sequência de câncer, de situações com a saúde muito difícil, e agora ela está passando por uma situação muito difícil decorrente às sequelas que ela teve, decorrente à agressividade da doença, e ela está numa situação bem difícil. Vamos orar por ela, pela família dela. Ela tem uma filhinha nova, tem um marido que acompanha ela para todo lado. Vamos orar pela família deles também. Vamos orar pela irmã Vera, pelo filho dela, o irmão Marcos, filho do irmão Elias, e pelo irmão Elias. Eles não estão bem de saúde, e nós vamos estar orando pela saúde deles, para que Deus restaure a saúde. Estive falando com o irmão Elias hoje à tarde. Já tarde, finalzinho da tarde, começo da noite. Ele falou que ele já está bem melhor, graças a Deus. E isso é bom, isso alegra o nosso coração. Que eles venham melhorar e venham ser curados por completo. Continuamos orando pela vida da Patrícia. Também estive falando com o Léo agora no final da noite, começo da noite, né? Final da noite, meio estranho, mas no começo da noite. E ele falou que a dona Patrícia, ela segue entubada, porém estável. Eles estão esperando, e ela ia ficar, se não me engano, 5 dias para eles poderem tirar, desentubar ela. E vamos orar para que dê tudo certo. Uma senhora nova, uma moça nova, é mãe da Evelyn, uma senhora nova, com uma família, tem gastado sua vida cuidando da mãe, cuidando da família. Eu tive o prazer de conhecê-la no casamento da Evelyn, uma pessoa muito simpática. Que Deus venha tocar e restaurar a saúde dela. Vamos continuar orando pela Michele. Graças a Deus, a minha prima Michele está bem tranquila, já tem restaurado boa parte da saúde dela, do Wagner, da Tainá e da Tayla. Que bênção de Deus. Eu sou grato, e agradeço também a vocês que estiveram orando comigo nesse tempo. Quando a gente tem alguém que está tão próximo da gente, que está passando por essa situação, a gente fica meio apreensivo, né? Mas nada como a gente ter irmãos intercessores que oram junto com a gente, um Deus maravilhoso que toca e faz milagres, né? Então, vamos orar pela vida deles, para que esse processo passe logo. A irmã Piedade pediu oração pelo seu João. O seu João é um vizinho dela, também está com problema de saúde. Vamos orar pela vida dele e vamos pedir que Deus toque na saúde dele. Tem também o Bruno, não sei se vocês estão lembrados, ele é sobrinho da Piedade. Ele tem melhorado aos poucos, mas a saúde dele é uma saúde bem fragilizada ainda. Vamos estar orando para que Deus toque, restaure e levante esse garoto e toque na vida dele. Eu creio que ele é um Deus poderoso, que ele faz isso. Durante a semana
Nós temos 3 propósitos de oração que nós começamos já a partir do domingo, no dia do culto, né? Nós falamos sobre isso, que é a questão da situação do que está acontecendo na faixa de Gaza, ali com o povo de Israel e com o povo palestino. E a minha intenção não é propriamente estar entrando em questões políticas desses 2 países. A minha questão é orar pela situação daqueles que estão sendo fragilizados por essa situação. Falei isso no domingo e volto a repetir. Existem pessoas lá, independente delas serem israelitas, cristãs ou palestinas ou muçulmanas, que estão sofrendo. Existem crianças sofrendo, existem homens e mulheres que estão sofrendo tremendamente a situação. Nós vamos orar por eles. E não só por eles. Também entramos no propósito de orar pelas pessoas que estão nos países asiáticos, pela igreja perseguida. Aliás, esse é o nosso mês de missões. Nós estamos comprometidos a trabalhar a nossa ajuda missionária, né? Então nada melhor do que nós estarmos orando e contribuindo para missões. Eu tenho plena convicção de que o nosso Deus ele supre as nossas necessidades e supre necessidades alheias também através das nossas vidas, né? Então nós vamos orar pelo terceiro propósito, que é pela África, pelos 7 pastores que nós temos lá, pelos missionários que nós temos trabalhando lá à vontade de Deus, e pela vida da Mônica, a nossa missionária, que tem feito missões na África, né? Tem sido bom, Deus tem sido fiel e tem tratado a vida desses irmãos, né? São coisas maravilhosas que Deus tem feito sobre nossas vidas. Somos gratos a Deus porque já voltamos aos nossos cultos. Logo, logo nós voltamos também ao nosso culto de oração semanal lá na Vila Murim, lá no Aracaré já voltamos. Lá eu sempre tenho dito, o espaço é um pouco maior e nos facilita um pouco mais nisso. Mas já já Deus está nos permitindo cultuar de perto juntamente com os irmãos. Então vamos estar orando por todas essas situações. Estejam orando pela família e pela saúde da irmã Nadir também. Querida irmã Nadir, temos esquecidos da senhora não. Vamos continuar orando pela sua família. Amém? Que seja dessa forma. Aliás, eu esqueci de falar com vocês sobre 2 situações. Eu acredito que a listinha já está até correndo aí do lado, né? Que é a listinha de oração das famílias da igreja, que nós temos sempre orado por eles, e também pela cidade de Rancharia. Hoje eu ouvi um pronunciamento do Marcos, prefeito de lá. Ele tem tentado com todas as situações, tem encontrado até uma certa posição nessa luta contra o Covid. Sempre que entra isso, entra uma politicagem terrível, né? Vamos orar pela vida do Marcos, prefeito de Rancharia, e pela vida dos habitantes daquela cidade. Amém? Vamos orar um pouquinho? Querido Deus e eterno Pai, nós louvamos o Teu santo nome. E nós acreditamos, ó Pai, que o Senhor está aqui agora conosco, no momento em que esse irmão, que essa irmã está nos acompanhando em oração neste momento. Como é bom, ó Pai, saber que nós não andamos sozinhos. Como é bom saber que nós andamos acompanhados de um Deus maravilhoso e que tem estendido as mãos para a gente. Neste momento, ó Pai, eu quero ser grato a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, grato por aquilo que o Senhor tem sido nas nossas vidas, nesses momentos de dificuldade. E quero entregar também diante de Ti as nossas petições. Quero pedir pela vida do Seu José, cunhado da irmã Lourdes, que ele venha no nome de Jesus encontrar a cura para o Covid-19 nesse processo pelo qual está passando. Que seja assim também, ó Pai, sobre a situação do Daniel, toda a família da Marli. O Senhor venha estar estabilizando, ó Pai, a pressão arterial dele e venha estar cuidando dele, Senhor. No nome de Jesus, trata a vida do irmão Daniel. Ó Pai, eu quero agradecer a Ti pelo que o Senhor já tem feito na vida da Neuzinha, por ter livrado ela da morte, por ter tocado na vida dela e ter enviado socorro para ela. Agradeço, ó Pai, pela questão da familiaridade que existe dentro da família da minha tia, pelo socorro bem presente que o Senhor tem sido através dos próprios familiares, ó Pai, e através dos intercessores, que, graças a Deus, ó Pai, tem clamado pela vida dela e ela está melhor. Quero pedir a Ti pela saúde da nossa querida irmã Cristiane, ó Pai, pela vida dela, pela vesícula dela, ó Pai. Toca sobre ela, ó Pai. Cura ela no nome de Jesus, nós te pedimos. Peço a Ti, ó Pai, pela vida do Seu Francisco, primo da irmã Lourdes,
Sou grato pela recuperação que o Senhor tem tratado sobre a vida dele. Como o Senhor tem sido fiel, Pai. Que maravilha que é poder ter um Deus como o Senhor. Peço pela vida do irmão Elias, nosso querido irmão Elias, pela saúde dele. E, ó Pai, peço pela saúde da irmã Vera e pela saúde do irmão Marcos, que testaram positivos. Que a Tua cura seja sobre a vida deles, ó Pai. Que o toque do Teu Espírito seja sobre a vida deles. Que o Senhor venha dar refrigério que vem dos céus. Ainda continuo pedindo a Ti pela vida da dona Patrícia, mãe da Evelyn, ó Pai. Que o Senhor venha tocar sobre a vida dela e que neste momento de ser desentubada, que ela venha no nome de Jesus, ó Pai, existir firme e forte. Que a saturação dela venha estar estabilizada, ó Pai. Que no nome de Jesus os pulmões dela venham estar bem. No nome de Jesus, que não fique nenhuma sequela. Sou grato por aquilo que o Senhor tem feito sobre a vida da Michelle, do Wagner, da Tainá e da Tayla, e o quanto o Senhor tem sido cuidadoso com eles, ó Pai. O quanto o Senhor tem sido abençoador, curador, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor também os livrou da morte. Eu peço a Ti, ó Pai, pela vida do seu João, vizinho da irmã Piedade, que a Tua cura também venha sobre a vida dele, e pelo Bruno, sobrinho da irmã Piedade. Cura ele, ó Pai, no nome de Jesus. Peço também pela vida do Bruno, marido da Thalita, que o Senhor venha tocar toda a família da Thalita, ó Pai. Inclusive toda a família da irmã Glória, da Tabata, a vida do seu Paulo, que a Tua graça seja sobre eles, ó Pai. Neste momento, ó Pai, eu quero pedir a Ti pela vida das pessoas que estão passando, ó Pai, pela situação ali da faixa de Gaza. Que o Senhor venha tocar sobre a vida desses irmãos, e também daqueles, ó Pai, que não são cristãos ali, mas que carecem de Ti, que estão sofrendo. Crianças que estão enfrentando a morte com uma idade tão tenra, ó Pai, e que estão enfrentando de perto, e que muitos deles, ó Pai, vão ficar com traumas que vão ser terríveis. Então que o Senhor venha curá-los e tratá-los no nome de Jesus. Tanto o pessoal da Palestina quanto o pessoal de Israel. Pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor dê força para os nossos missionários que estão na África. Que o Senhor toque sobre a vida dos nossos pastores e os fortaleça, ó Pai. No nome de Jesus, ajuda-nos a levantar sustento para a vida desses irmãos. Peço, ó Pai, pelos cristãos que estão sendo perseguidos, ó Pai, em países como a Ásia, ali no Oriente Médio, ó Pai, alguns lugares da África, alguns lugares de identificação islâmica, ó Pai, e até mesmo comunista. Que o Senhor venha tocar sobre a vida dos nossos irmãos, venha dar força e livramento na vida deles, no nome de Jesus. Continuo pedindo a Ti pela vida do seu Gideone, ó Pai, lá de Goiás, nosso querido irmão Gideone, e pela vida dos familiares dele, ó Pai, a irmã Ivani, o irmão Juscelino. Toque sobre a vida desses irmãos, visita a família da irmã Célia, ó Pai, visita no nome de Jesus, ó Pai, a Fátima, a irmã Sinira, ó Pai, toca sobre a vida da irmã Sinira, toda a família da irmã Emília e do irmão Cláudio, que a Sua graça seja sobre eles, ó Pai. Cuida dos nossos jovens, da saúde, ó Pai, espiritualidade saudável para os nossos jovens da igreja. Toca sobre a vida do Natan, esteja com a Serena e a Sabrina onde elas estiverem. Toca sobre a vida da Ju, do Caio, ó Pai, do Gabriel. Venha, ó Pai, em nome de Jesus, sobre a vida do Lipe. Esteja sobre a vida dos meus filhos, ó Pai. Esteja também sobre a vida da Mari, do Vavá, sobre a vida do Ricardo, da Joyce, do Paulo. Que os nossos jovens, ó Pai, a Jéssica, cada um deles venha alcançar a plenitude, ó Pai, do saber em Ti, e que venha estar na Sua dependência, ó Pai. Alimenta os nossos jovens nesses momentos difíceis. Alimenta, ó Pai, a ministração do louvor que está acontecendo nas quintas-feiras, e ajuda-nos a retornar, ó Pai, a fazer as coisas que nós devemos fazer da maneira que o Senhor quer. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, e que o nome de Jesus seja glorificado. Toca sobre a vida da Vívia neste momento, visita ela lá naquele leito do hospital. Que a Sua glória, Pai, seja sobre ela, e que o nome de Jesus seja glorificado também sobre a vida dela, para a Tua honra e glória. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, que você tenha uma boa noite de descanso para quem está nos acompanhando na madrugada, que você venha a ser agraciado pelo nosso Deus, que é um Deus poderoso, e que o nosso Deus venha suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Bem, Deus te abençoe e um forte abraço.